Você já se apaixonou por duas pessoas ao mesmo tempo? Você já viveu, assim, alguma espécie de triângulo amoroso, alguma coisa assim? Porque, olha, eu vou dizer, não adianta, não importa em que ponta do triângulo a gente esteja, sempre vai ser uma situação muito difícil, muito dolorida. E o vídeo de hoje é sobre um livro que trata justamente desse tema. O livro é esse daqui, Recortes de uma Paixão, de autoria do brasileiro Valéry Giscard d'Estaing. E ele é o autor de Ajuste de Contas, um livro que eu resenhei aqui no canal já tem um tempão. Só que esse livro aqui traz uma proposta bem diferente daquele. A época que é o final dos anos 80, o Daniel e a Rebecca, eles são amigos já tem muito tempo e de repente as coisas vão acontecendo e eles se descobrem apaixonados, né? E as coisas vão rolando, eles vão deixando rolar, até que eles, começam a namorar e namoram sério e tal. Mas durante tudo isso, o Daniel conhece a Lúcia, uma garota de família mais abastada, e ele fica um tanto fascinado com o jeito da Lúcia mais atrevido. E aí ele acaba meio que cedendo às investidas dessa garota, e ele também toma muitas iniciativas. E o que vai acontecer, né? Ele vai acabar mantendo dois relacionamentos ao mesmo tempo, né? Um com a Lúcia e um com a Rebecca. E é aí que as coisas vão ficar complicadas pra todo mundo. E a Rebecca, ela nem sonha que tá sendo traída, né? Na verdade, ela é a típica moça de família, sabe? Super comportada, meio tímida até, ingênua. E a Lúcia não, a Lúcia é meio que o oposto, sabe? Ela sabe que ela chama a atenção dos garotos e ela faz de tudo pra isso mesmo e ela sabe como ter os garotos na mão. Só que ao mesmo tempo a Lúcia ela tem que lidar com a tirania do pai dela, com a pressão e também porque o pai dela sempre faz questão de falar pra ela que quer que ela namore um cara rico, um cara assim, né, de classe social parecida com a deles, um cara de futuro. E ele também não hesita em manipular ele mesmo as relações, os relacionamentos da filha. E o Daniel, né, que é o protagonista dessa história, ele também enfrenta uma situação meio difícil dentro da família dele mesmo, né? Porque o sonho dele, assim, o grande sonho é cursar medicina e ele se esforça muito pra isso. A mãe dele confia muito nele, mas ele tem que enfrentar o pai, né? Porque o pai não acredita que ele possa conseguir vir a cursar medicina. A família dele é muito humilde, então pro pai dele faculdade é perda de tempo, né? Ele deveria simplesmente acabar o colégio e ir trabalhar com o pai dele. Então, além de ele ter que se dividir lá entre os estudos e essas discussões familiares, né, de convencer as pessoas do sonho dele, ele ainda fica super confuso com essa situação, né, com a Rebecca e com a Lúcia. E tá certo que assim, foi ele que fez as escolhas, que tomou decisões muito arriscadas e tanto erradas também, e foram escolhas que vão acabar afetando não só a vida dele, mas a vida de todo mundo ao redor, a vida das meninas. Além de que as consequências dessas decisões que ele vai tomar vão marcar ele pra sempre, né, de muitas maneiras. Pro Daniel, né, os únicos portos seguros que ele tem na vida nesse momento são a mãe, primeiro, né, que ela é muito humilde, como eu falei, só que ela faz de tudo pra ele poder, sabe, tipo, conseguir alcançar os sonhos dele. Ela acorda de madrugada pra trabalhar, pra poder bancar os estudos do filho. O Daniel também tem o avô dele, que sempre tem aquela palavra sábia e certeira. E claro, a Rebecca, né? A Rebecca ela tem um amor muito puro, muito incondicional pelo Daniel. Gente, que livro delicioso de ler que é esse daqui, sabe? O autor, ele traz pra gente uma trama simples, mas ao mesmo tempo ele sabe trabalhar todos esses elementos muito bem. Ele traz, assim, uma tridimensionalidade muito grande para todos os personagens, mas também para os acontecimentos. E esses acontecimentos caem em cima de todos eles, assim, como uma avalanche mesmo, sabe? Uma avalanche. E é tudo muito duro, sabe? São acontecimentos difíceis, são coisas difíceis que acontecem com esses personagens. Claro, além dos conflitos, né, que estão ali muito próximos com a realidade, né? Ou seja, é muito simples, é muito fácil a gente olhar para esses personagens e se colocar no lugar de cada um deles, de sentir de verdade as dores de cada um deles, né? Além de tudo isso, uma coisa muito legal desse livro é que a gente não consegue simplesmente amar totalmente um personagem ou detestar totalmente esse personagem, sabe? Todo mundo tem lá os seus pontos positivos e negativos, os seus pontos muito humanos. Que nem o trio principal, né? O Daniel, a Rebecca e a Lúcia, eles erram, eles acertam, mas ao mesmo tempo a gente consegue entender esses deslizes deles, entender o ponto de vista,
ter muita empatia por eles, apesar da gente condenar muitos dos atos deles. Entrando um tiquinho mais no detalhe, assim, dos personagens, que foi pra mim um ponto mais alto, assim, desse livro, a Rebecca, por exemplo, eu achei ela muito ingênua, é uma pessoa totalmente sem malícia, sabe? E coitada, né, assim, eu senti realmente pena dela e um pouquinho de irritação às vezes, mas ela vai sofrer muito, né, e muito forte com todas as coisas que o Daniel vai fazer. Por outro lado, a Lúcia, eu vou confessar pra vocês também que a Lúcia foi um personagem bem intragável, sabe, assim, eu não consegui gostar dela, apesar de entender algumas coisas, mas ela é aquela garota que ela é mimada, ela é dissimulada. Eu diria que ela é meio que uma falciane em potencial, né, se fosse trazer ela pros dias de hoje. Mas ao mesmo tempo também a gente não pode esquecer que ela é uma personagem totalmente manipulada pelo pai dela também, sabe? Ela sofre a pressão da família, a pressão do pai. Sem falar que ela também é enganada pelo Daniel, né? Já, gente, o Daniel, assim, eu vou dizer pra vocês, sem palavras, porque, sério, ele não é uma pessoa ruim, sabe? Ele não tem índole ruim, pelo contrário, ele é um bom garoto, só que ele age muito no impulso, ele não pensa nas consequências, né? Mas ao mesmo tempo, não tem como a gente não, sei lá, sentir um pouco as dores do Daniel quando, por exemplo, ele é humilhado pelo pai da Lúcia, porque ele é um garoto de origem humilde, sabe? Também a gente consegue ter uma empatia com ele quando a gente percebe a luta, o verdadeiro esforço dele pra seguir o sonho que é cursar medicina. A gente realmente admira esse lado do personagem. Recortes de uma Paixão é um livro sobre amor, é um livro sobre sonhos, sobre traição, mas principalmente, assim, eu diria que é um livro sobre essa fase, né, do final da adolescência, do início da vida adulta, né, e é uma fase complicada, sabe, pra todo mundo, que exige decisões, que exigem escolhas, e justamente, né, as decisões, os caminhos que vão se abrir para os personagens aqui do livro, especialmente pro Daniel, vão ser cruciais, né, assim, o que ele decidir naqueles momentos é que vão mostrar o caminho pro futuro dele, né? Ah, e uma coisa só pra fechar aqui que eu queria muito comentar, que eu achei muito interessante nesse livro também, é a própria época em que ele se passa, né? Ou seja, no final dos anos 80, comecinho ali dos 90, é uma época pré-internet, então é muito interessante ver como que acontece a dinâmica dessas relações entre os jovens, né? Como que as informações, os boatos vão passando, que é totalmente diferente, como essa questão, né, de você, sei lá, sentir ciúmes ou se sentir traída, ou enfim, mesmo de você saber o que acontece com a vida das outras pessoas sem ferramentas do estilo Facebook, etc, sabe, sem um WhatsApp ali, uma mensagem no celular, ou seja, é uma coisa bem diferente. A própria relação com os amigos, essa questão da traição também, de como tudo vai evoluindo, como também, né, eu imagino você manter um triângulo amoroso, viver um triângulo amoroso assim às cegas, né, porque óbvio, poderia acontecer de ser um triângulo amoroso consensual, mas não é o caso. Eu imagino assim que fosse muito mais fácil numa época em que descobrir as coisas era um pouquinho mais complicado. E Recortes de uma Paixão tá disponível em e-book na Amazon. Eu vou deixar, quer dizer, eu já deixei, né, o link aqui na descrição do vídeo, então se você ficou curioso, se você ficou com vontade de ler esse livro, eu recomendo com certeza. E uma coisa super legal também é que todo mundo que comprar o e-book lá na Amazon ganha junto um exemplar autografado de Ajuste de Contas, que é o livro anterior do mesmo autor. Gente, não é sorteio, você comprou, você ganhou, é só você mandar um print da sua compra pro e-mail do autor, que eu vou deixar aqui também na descrição, ou você também pode mandar esse print, mandar uma mensagem por direct no Insta dele, que eu vou deixar aqui também. É isso então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de dar um like, de se inscrever aqui no canal. E é isso. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.